Paz do Senhor para você, querido, amado irmão, amada irmã. Sou o pastor Abel Magalhães, passando para poder refletir com você na palavra do eterno Deus. Hoje me peguei pensando sobre o vale da sombra da morte. Quantas vezes, a gente viu esta passagem onde Davi, no Salmo 23, ele relata: ainda que eu caminhe, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então muitas vezes nós passamos por essa passagem, passamos de passagem por ela, e não pensamos muito. Então eu fico imaginando assim, um dos lugares mais difíceis para estar. Nós temos que pensar sobre o lugar mais difícil para estarmos. O lugar aonde, somente Deus poderá nos tirar de lá com um milagre, com uma bênção constante, uma bênção que vai fazer com que essa constância nos tire de lá. Muitas pessoas, eles imaginam só os dias dele de lugares bons para estar. E lugares bons para estar, lugares de festas, países, vamos colocar França, Inglaterra, até mesmo Israel. Eu não estou aqui para ir contra isso daí. Mas também temos que pensar sobre o lugar difícil para estar. Querido, lugar difícil para estar é quando estamos enfrentando aí o nosso dia a dia, e no nosso dia a dia, tipo doenças, enfermidade, que temos que nos dirigir até hospitais, temos que também estarmos enfrentando aí uma cirurgia, algo desse porte. Então nós temos que sempre também confiarmos nesse Deus. É quando estamos enfrentando o vale da sombra e da morte. Em Israel havia um lugar, segundo os estudiosos nos relata, tinha um lugar, e estudando mais a profundo, tinha um vale, e nesse vale ele dava-se mais ou menos 27 quilômetros nesse vale. E era duas montanhas, vamos colocar assim, e o vale embaixo e a sombra. E era um lugar tenebroso para se passar. Os viajantes passavam ali, mas passavam com medo. E também, segundo outros relatos, também pode ser que Davi se espelhou nisso daí, era onde era determinado ali para que os leprosos ficassem. Os leprosos eram tirados do meio do arraial e colocados naqueles vales. E lá, naquela época, não havia a cura para a lepra. E ali o mais bom cuidava daqueles que estavam mais desfalecidos, que era um vale de sombra e de morte. Então, hoje, trazendo para nossas vidas, para os nossos, vamos colocar assim, para as nossas famílias, amigos, o vale de sombra de morte é quando um de nós, quando uma do nosso familiar venha passar para uma enfermidade, venha passar ali por uma dificuldade enorme. Isso aí é um vale de sombra e de morte, onde somente Deus poderá fazer com que um milagre extraordinário aconteça. Então, quando Davi se refere ao vale de sombra e de morte, que ele não temeria mal algum, ele estava se referindo exatamente também a esses pontos, que é o lugar mais difícil para estar. Muitas vezes você se prepara para estar só em lugares bons. O seu coração está preparado para estar em lugares bons. Mas e Deus está lá com você? Esta é a pergunta que muitas vezes você tem que se fazer. Quer estar em festa, quer estar em país, vamos supor, como eu já citei, a França, a Inglaterra, eu não tenho nada contra viajar. Mas e Deus está com você?
Ou você só pensa em Deus quando está no vale de sombra e de morte? Então é algo para você refletir, é algo para você pensar, trazer para o seu subconsciente. Ainda que eu ande pelo vale de sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consola. Forte abraço, fiquem com Deus e na paz do Senhor, meu querido. Quero orar assim, para que você, em nome de Jesus, venha ser tocado, venha ser curado e venha ser assim salvo por esse Deus. Pense bem, pense bem. O lugar mais difícil para estar é o lugar que você tem que começar a meditar. Qual é o lugar mais difícil para eu estar? É no vale da sombra de morte. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima mensagem aí que Deus me der e eu vou entregar em nome de Jesus.